Olá, boa tarde. Estamos em mais um Pino de Liberdade. Hoje voltando depois de uma semana de folga, né? E eu sei que você e o Laudelino, semana passada, estiveram juntos na minha ausência, quando eu estava ali, Furacão, Helene, passando por aqui. Mas parece que por aí também o tempo não anda muito bom, né, Fernão? Tá complicado o negócio aqui, né? E a gente também agora, pô, tá difícil para se esbarrar, né? Todo mundo meio de mudança. Bom, eu tirei uns diazinhos de folga só para descansar uns dias no mato. Só nada demais. Mas estou aqui, estou na guerra. A gente acabou aproveitando que a gente não conseguiu acertar os horários, fizemos uma entrevista muito boa com um brasileiro na semana Eu vi. passada, e eu creio que foi uma experiência interessante, que depois eu descobri, você sabe que eu descobri isso só depois do programa, que ele é candidato a vereador em São Paulo. E pelo PL, foi convidado pelo Eduardo Bolsonaro, e eu nem sabia. Aí, quando eu descobri, eu falei, poxa, se eu soubesse, eu tinha te perguntado sobre o Pablo Marçal, sobre a confusão lá de uma guerra que está em São Paulo, que você saiu de Israel para entrar numa outro fronte, né? Mas o fato é que o tema que a gente acabou abordando foi, obviamente, a crise em Israel, e eu nem sabia, eu descobri isso depois. Mas foi interessante. É sempre interessante, né? Você ver uma entrevista com alguém que, enfim, é agente da matéria, não só um cara que está vendo a coisa de longe, né? Exato, exato. É sempre uma perspectiva interessante. Mas enquanto o pessoal está chegando aqui, eu estou vendo o pessoal perguntando aqui, cadê o Laudelino? Pois é, Sandra, o Laudelino é outro também que a gente não consegue ajustar a agenda dos três. Então, a gente fez um acerto da seguinte forma: quando pelo menos dois conseguem estar liberados, a gente toca o programa com dois. E a gente vai fazendo assim, porque é muito difícil, realmente. O Laudelino prometeu voltar semana que vem para ver se a gente consegue botar o time completo. Mas o programa que ele fez com você ontem, ô Fernão, eu vou inclusive colocar na minha timeline do X, do Twitter, que eu continuo, né, resistindo, aproveitando que eu estou aqui fora, né? Eu estou fora do Brasil, e aí o pessoal não precisa fazer aquilo que está colocando, né? Você coloca a matéria e bota aquela observação, publicado por um amigo meu que está fora do Brasil. O brasileiro, eu vou te contar, né? Impressionante. É isso, nós estamos num grupinho restrito, né? São só 7 que estão banidos da possibilidade de assistir o X. Aliás, hoje eu publiquei uma tabela mostrando quantos presidentes do mundo, da esquerda, da direita, de todo lado, né, que se manifestam exclusivamente pelo X. Eu vi, a Paula Schmidt também, ela também publicou. Eu vi que você publicou e a Paula também, mas eu vou até aproveitar, vou colocar o que ela publicou, porque eu vou chamá-la aqui para o nosso debate hoje, e deixa eu colocar aqui. Ela fez esse mesmo comentário que você colocou dos presidentes. Deixa eu colocar aqui para a nossa audiência entender o que você está falando. E, de fato, né, você vê que todos têm perfil no Twitter, né, no X, desde a Kamala Harris, o Javier Milei, até mesmo o Narendra Modi, da Índia, o Ali Khamenei, no meio dessa confusão, tem perfil no X, né? O Benjamin Netanyahu. Então, você tem os dois líderes que estão em guerra, continuam com perfil no X, e até López Obrador, o Viktor Orbán, da Hungria, estou vendo aqui, Olaf Scholz, da Alemanha, Emmanuel Macron, da França, o Anthony... Estamos proibidos de ver essa gente perigosa. E realmente essa gente é perigosa, hein? Essa aí, cara, eu cada vez mais tenho os governos pelo crime hiperorganizado. Não tenha dúvida. Se tem alguma coisa que o Javier Milei concorda com você, é isso, porque ele defende a tese de que os governos são nada mais, nada menos do que associações criminosas contra o cidadão. É isso mesmo. É mais ou menos isso. Quem assistiu o Chefão e lembra daquele personagem cafajeste, que andava de terno branco, com chapelão e tal, acho que é do, não sei se é do Chefão 1 ou 2, né?
Mas é o Don Corleone ainda jovenzinho, e ele acaba matando o cara, né? Que era o cara que achacava as pessoas para deixá-las trabalhar. Olha aqui, se você para trabalhar aqui, você precisa me pagar. Se não pagar, eu baixo o pau em você. Os governos são isso numa forma mais sofisticada, né? Em grande É, maioria, isso. mas você sabe que eu abri, né? Essa tua observação do Twitter do X tem tudo a ver com o assunto que eu vou te provocar, porque na verdade é um desdobramento da tua live ontem com o Laudelino, que foi sensacional. Eu creio que você passou por aquele relatório do Schellenberger que desnuda uma interconexão do que acontece no Brasil hoje e até coloca o Alexandre de Moraes, na minha visão, dentro de uma perspectiva ou estrutura no enquadramento até mais justo, né? Porque o que a gente olha do Alexandre de Moraes, muita gente pensa que ele é o vilão, né? E quando, na verdade, ele é o braço de uma estrutura poderosa que não está. Não é o criador, né? Ele não Não é é o propriamente criador. iniciativa dele, ele é um executor de uma engrenagem muito maior. Exato. Então foi muito bom. Inclusive, para a nossa audiência, o pessoal que está chegando ainda aqui, eu vou colocar na minha timeline a recomendação de que o pessoal assista a sua live de ontem. Porque, por coincidência, ontem, no Conexão Brasil da TV Flórida, eu falei sobre a lei que está em gestação aqui no Congresso americano, que é uma lei que está sendo proposta pelo Chris Smith, mas ela tem um respaldo de vários não só deputados e senadores, inclusive do Partido Democrata, mas é interessante que essa lei é exatamente a reação institucional daquilo que você conversou com o Laudelino ontem, do que estava naquele relatório do Schellenberg que você leu ali e vamos dizer assim, explicou para a nossa audiência, né? E eu vou tocar nesse assunto hoje porque eu posso te dizer que eu fiz parte de um outro pedaço, né, dessa estrutura que é esse trâmite junto ao Congresso americano. Eu fui várias vezes a Antes de Washington, você algumas ir vezes. adiante, Gerson, vamos explicar para o pessoal do que nós estamos falando, né? Isso. O Schellenberg é aquele repórter americano que desvendou para o Brasil tudo que havia nos Twitter Papers que dizia respeito ao Brasil. É um repórter americano que já viveu aqui um tempo, né, tem relações com outros jornalistas brasileiros, e ele fundou uma instituição que tem um site, né, onde ele trata dos assuntos que ele diz que são os temas mais candentes da civilização no momento, né, as ameaças à civilização, como liberdade de expressão, o problema ambiental, o problema de combustíveis e outras coisas desse tipo. E ontem ou anteontem, esse pessoal, dentro desse site, né, publicou uma compilação de todas as ações, não é propriamente coisas novas, né, mas é um trabalho jornalístico muito precioso, porque feito com muito rigor, né, onde eles apresentam todos os documentos que consubstanciam aquilo que eles estão mostrando, e ele cria capítulos de todos os órgãos de governo e instituições sustentadas pelo governo americano, né, que participaram dessa conspiração para censura no Brasil, primeiro desde 2018, né, e até passos anteriores a 2018, né, para criar esse ambiente de chamar qualquer tipo de oposição de desinformação, implantar censura e etc. Com participação do Departamento de Estado, da CIA, da Casa Branca, da Embaixada Americana no Brasil. Enfim, eles compilaram, capítulo por capítulo, o que cada uma dessas instituições fez, e já está registrado, com toda a documentação correspondente, né, para interferir com a eleição brasileira e, na pós-eleição,
nessa campanha para reprimir qualquer oposição ao grupo que está no poder. Enfim, aí devolvo a palavra para você, agora o pessoal sabe o que nós estamos falando, então vamos lá. Então, tem lei, é interessante isso, para mim é novidade. Então, é novidade em parte, né? Porque o que acontece? Saiu uma matéria do Globo falando dessa lei, e saiu uma matéria na Fox Business, aqui nos Estados Unidos, também falando dessa lei que está sendo gestada por iniciativa do Chris Smith. A gente não pode esquecer que ele é um deputado de New Jersey, e ele representa uma coisa que você defende a exaustão aqui no nosso programa, que é a questão do recall, que aqui nos Estados Unidos ele acontece na House, ou seja, na Câmara dos Deputados, automaticamente a cada 2 anos. Ou seja, ele é um dos parlamentares do Congresso americano mais antigos, já renovou, ele já defendeu e ganhou o seu mandato, ou seja, foi reeleito tantas vezes que eu já nem sei, porque ele está há muitos anos, mas o exótico da situação dele é que ele é de um estado que é predominantemente democrata, e ele é um republicano e é reeleito sucessivamente. Por quê? Porque ele é muito respeitado nas pautas dos direitos humanos, ele é reconhecido como alguém que é respeitado pelo Partido Democrata na defesa das liberdades, da liberdade de expressão, da própria liberdade do jornalismo que vem sendo atacada pelas redes sociais. Ele é um estudioso desse assunto da questão do próprio aborto. Eu, inclusive, o conheci no meio daquela nevasca da Marcha pela Vida, que eu fui convidado pela primeira vez. Eu fui junto com o Girão, com o senador Girão, com o Magno Malta, com a Ludmilla e com o Paulo Figueiredo. E, inclusive, eu, Ludmilla e Paulo Figueiredo, era a primeira vez que a gente ia na Marcha pela Vida, e quando acabou a marcha, a gente passa na frente do Capitólio. E o Paulo falou para a gente, vamos ao escritório do Chris Smith. E nós entramos, ele nos recebeu, e foi muito interessante porque eu fiz uma entrevista ali com ele, eu e o Paulo, e explicamos o que estava acontecendo no Brasil. E ele se mostrou extremamente engajado na gente utilizar o máximo que a gente pudesse o seu próprio gabinete para que eles entendessem o que estava acontecendo no Brasil. E de lá para cá a gente viu aquela tentativa de fazer uma audiência, que você lembra que ele convocou uma coletiva de imprensa na frente do Capitólio, e o mainstream jornalístico do Brasil disse que comitivas de deputados brasileiros ficam do lado de fora do Capitólio e tal. Mas, na verdade, ali houve uma iniciativa do governo brasileiro que prosperou e que impediu uma sessão que ele faria. Mas depois ele convocou uma sessão bipartidária, que foi aquela que ficou emblemática, né, porque a Maria Elvira Salazar segura a foto do Alexandre de Moraes, né, e ela fala sobre o Alexandre de Moraes, e de lá para cá houve uma proposta de uma lei que a Elvira Salazar e o senador Rick Scott, aqui da Flórida, eles propuseram com o apoio de um deputado da Califórnia, para justamente adaptar aquilo que já existe aqui nos Estados Unidos, para Nicarágua, para Cuba, para Venezuela, de uma lei específica sobre liberdade de expressão, tocando no Alexandre de Moraes e tocando, inclusive, nos ministros da Suprema Corte, de não permitir que eles entrem nos Estados Unidos, caçando vistos, etc. Essa era a última notícia que a gente tinha, só que agora foi adiante, e tem tudo a ver com o que você falou na sua live de ontem. Ontem você explicou o relatório, o trabalho do jornalista do Schallenberger. Agora eu vou falar para vocês e vou mostrar o que existiu de reverberação ou de repercussão daquele trabalho feito pelo Schallenberger na proposta de uma lei. Aí, esse documento que eu tenho, ele é um rascunho que está sendo trabalhado com o gabinete do Chris Smith, mas eu faço questão só de colocar para vocês uma parte para que a gente possa entender do que está acontecendo. Mas o mais importante é que ele faz uma cronologia no documento, existe uma cronologia para explicar por que eles estão propondo essa lei. E essa lei não é uma lei para o Brasil, embora o Brasil é citado de cabo a rabo. Ela é uma lei para coibir aquilo que você colocou no programa de ontem, que é o pagador de impostos norte-americano
subsidiando a ação do Departamento de Estado, que promove a censura e que promove uma série de ações da estrutura do Departamento de Justiça junto com o Departamento de Estado no Brasil. E vai chegar nas eleições, etc. Eu vou colocar aqui, só para que a gente tenha uma referência do marco temporal disso. Deixa eu abrir aqui o documento para mim, porque o que acontece? Eu não consigo ler da tela aqui, que está bem pequenininha. Então, deixa eu pegar aqui lendo aqui, que fica mais fácil. Essa parte que está na tela para vocês, ela vai fazer um histórico que começa, número 1, 5 de março de 2018, e vai estar escrito: agentes do FBI, incluindo um agente que era especialista em contra-espionagem do próprio FBI, foi ao Brasil para trabalhar sobre medidas que pudessem ser feitas junto com o TSE, olha só, para o combate às fake news e proteger a integridade das eleições. Nós estamos falando de 2018, Fernão, durante o governo do Trump. E esse é um dos casos que está detalhado lá nesse relatório do Schellenberg, do pessoal do Schellenberg, que não é o Schellenberg. Exatamente, o Schellenberg foi a fundo, mostrou os documentos, mas na Bill, o que ele fez? Ele citou esses casos para subsidiar a proposta que ele vai fazer, justamente de chamar à responsabilidade esses atores do Departamento de Estado, Departamento de Justiça, que interferiram nas eleições do Brasil. E ele vai colocar isso de uma forma clara. Mas a primeira provocação que eu quero te fazer, Fernão, é que eu fiz essa provocação para o Paulo Figueiredo, inclusive ele foi muito hostilizado nas redes sociais nas últimas 2 semanas, você não deve ter acompanhado isso, mas ele foi atropelado, xingado nas redes sociais, porque ele sabia desse documento, ele inclusive já tinha compartilhado comigo, mas me pediu para não tocarmos no assunto até que saísse na imprensa, porque foi um pedido do próprio Chris Smith, que primeiro o Schellenberg faria aquele relatório, aquilo foi divulgado por uma jornalista do Globo e por um jornal aqui da Fox Business, para que depois a gente comentasse. Por quê? Porque estava ainda na fase de rascunho. E agora sim, já foi oficializado, eles já realmente colocaram. Agora, primeira provocação que eu te faço, Fernão, você sabe que um dos debates que eu tenho tido com o Paulo Figueiredo, às vezes esses debates, inclusive fora do ar, é que a gente quer saber como seria esse segundo mandato do Donald Trump. E muita gente diz que agora, com o ingresso do Robert Kennedy Jr. e da Tulsi Gabbard, que são 2 lideranças do Partido Democrata na campanha do Trump, ele se comprometeu, e o próprio Robert Kennedy Jr., ele falou isso, que ele participará do governo. E ele diz que ele traz para o governo do Donald Trump correções porque ele não governou. O primeiro mandato dele, na verdade, essa estrutura do FBI, do Departamento de Estado, Departamento de Justiça, eles estavam tão entranhados na estrutura do Estado que eles fizeram esse tipo de ação no Brasil e o Trump sequer soube. Ele, ao entender o que estava acontecendo, ele só conseguiu cair a ficha lá na frente, quando ele sofreu, porque depois se descobriu que o FBI foi que forjou aqueles documentos que subsidiaram o primeiro pedido de impeachment dele, dizendo que ele estava em conluio com a Rússia, né, nas eleições. Depois se descobriu, e depois ainda foi feito um segundo pedido de impeachment quando ele liga para o presidente da Ucrânia. Esses 2 pedidos de impeachment foram forjados justamente dentro do Departamento de Justiça e do Departamento de Defesa, quando ele era o presidente. Então, é interessante que isso reverberou no Brasil e ninguém falou nada, né? É o primeiro ponto que eu quero chamar, porque eu vi que você falou do Biden e você falou dessa administração ontem com o Valdelino, e realmente o documento agora ele parte para o período de 2022 em diante, mas é importante a gente saber que essa estrutura está entranhada lá desde sempre, né? Isso é reflexo, claramente, para mim, né, daquele casamento sinistro que aconteceu depois do 11 de setembro, né, entre as agências de espionagem americanas e os proprietários das grandes redes de internet, né, com o objetivo, primeiro, de fiscalizar, aumentar furiosamente, né, a fiscalização de tudo que as pessoas conversavam, porque as redes tornaram isso possível,
né, porque virou um funil muito estreito, né, todo mundo se comunica no planeta inteiro por 4 ou 5 redes, então é fácil de você monitorar todas essas redes, e isso teve o primeiro resultado positivo, que foi realmente você deter ou antecipar qualquer movimento terrorista, né, e abortar atentados aí nos Estados Unidos. Mas isso instalou, né, aquela faca de 2 gumes que eu já mencionei algumas vezes aqui nas nossas conversas, né? Tem aquele livro da Shoshana Zuboff que descreve isso com muita precisão, né? Isso criou o que eles chamam de capitalismo de espionagem, né? Quer dizer, pôs na mão de empresários muito empreendedores, muito agressivos, né, essa ferramenta de espionagem que foi aplicada sobre todos os usuários das redes que passaram a ser o produto dessas redes, né? Espionar os seus hábitos de consumo, de saúde, de tudo, quer dizer, eles podem saber tudo que você faz, né? Eles vendem essas informações para comerciantes, para farmácias, para o diabo, né? E isso transformou eles em trilionários, né? Então, em forte medida, corrompeu esses caras, né? E, na contramão, né, criou um instrumento de poder virtualmente inenfrentável, né? Porque, ao lado dessa montanha de dinheiro desse pessoal, que tem tudo acima de $1 trilhão de fortunas, né, você tem essas ferramentas. E enquanto essas ferramentas existirem, eu tenho dito isso, elas vão ser disputadas pela pior espécie de gente que tem na nossa raça, né, na nossa espécie, que são esses fanáticos pelo poder, né? É inevitável. Então, isso aí que você está descrevendo já é isso. Você tem dentro do Estado americano um grupo de pessoas que essa Zuboff plota muito bem. Já esse livro dela já não é novo, tem mais de 10 anos, né? Mas plota muito bem, quer dizer, quais são as pessoas que vieram de altas instâncias dessas agências de espionagem e foram contratadas pelos Googles, pelos Facebooks e por toda essa gente, né? E isso foi virando um estadozinho dentro do Estado, né, que está sendo cooptado por gente como esses Jorge Soros e outros delirantes de poder aí, né, para criar essa entidade global, né? Por quê? Porque se tornou possível você recriar um papado, né, que flutua acima dos governos nacionais, né, que é esse que o Lula vive desejando. Aí, pô, nós decidimos as coisas aqui, depois ele chega em casa, o Congresso não deixa a gente fazer. Então, é isso que está rolando no mundo inteiro, e aí também, né? E isso está funcionando fora da lei e fora das regras do processo americano. E é muito bom que surja uma reação do Congresso para reforçar essa legislação e coibir esse tipo de ação, né? Porque ela é clandestina. É clandestina. Agora, o interessante é que até a Labelle que fez, acho que Labelle é ela, não sei, mas coloca, assim como o Bolsonaro também não governou. Pois é, Labelle, uma das coisas interessantes é que fica bem nítido isso que o Fernão está colocando, que essa estrutura que foi criada ali como combate ao terrorismo, né, depois do 11 de setembro, ela, na verdade, avançou sobre liberdades e esse avanço nunca retrocedeu. Pelo contrário, quando as redes sociais e quando esses grandes grupos, né, concentram o poder, nessa denúncia que o Fernão vive nos falando, né, que foi a grande virtude dos Estados Unidos foi quando ele acabou essa concentração, e agora essa concentração volta junto com as redes sociais e com essas big techs. Na verdade, o próprio Trump vencer as eleições de 2016 e o Bolsonaro vencer as eleições de 2018 foram duas coisas que aconteceram fora do controle do sistema. Aqui nos Estados Unidos, Fernão, agora a gente já... ao sistema, né? O que eu chamo da voz inarticulada
do povo aqui embaixo. Né? O povo dos insatisfeitos. Tem uma coisa muito ruim acontecendo, né? Uma força muito grande ameaçando ele, e procura qualquer fresta de saída, por mais esdrúxula que ela pareça, né? Só do cara não ser daquele grupo, né? Ele já coopta metade do eleitorado. E esse fenômeno que você está falando foi marcante, porque eu estava aqui nos Estados Unidos já, e eu acompanhei essa eleição, e me chamou a atenção que o Partido Democrata, eles tinham a convicção que venceriam com a Hillary Clinton. Então, eles já estavam dizendo que seria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, eles já tinham preparado todo um trabalho de explorar esse aspecto de, pela primeira vez na história, ter uma mulher presidente e tal. E essa derrota para o Trump foi uma coisa que o sistema ele não engoliu e não aceitou do primeiro ao último dia de mandato do Trump. O Trump ele sofreu. Eles acusam o outro lado de fazer, são eles que fazem. Eles é que não aceitam a eleição dos outros, eles é que não passam o poder, eles é que criam quistos de resistência dentro da máquina de governo, e principalmente nessas mais próximas dessas agências de espionagem, como FBI, CIA e o diabo, NSA e tal. NSA? Não. Tem a NSA também, tem. National Security Agency, né? Agency. Que é a CIA moderna, né? Isso. Agora, o interessante foi que quando a Hillary Clinton perde, eles entram com aquele negócio massivo no mainstream sobre Russian collusion, que era o Russian Gate, aquela coisa toda. Ele passa a primeira parte do mandato dele se defendendo dos pedidos de impeachment sucessivos, e quando se descobre que aquilo era vazio, eles vão para o segundo pedido de impeachment. Hoje, desculpa te interromper de novo, mas essa é imperdível, né? Teve outra coisa deliciosa, que foi essa declaração do Putin, né? Você viu? Tá na minha timeline, que você vive acompanhando aí. Vou botar aqui. O Putin, numa entrevista à CNN, né, declara que, claro, e até por indicação do próprio Biden, é claro que ele é um partidário da Kamala, né? E aí, evidentemente, isso pega mal, né? E que a Kamala que é o grande lance para os Estados Unidos nesse momento. Isso pega mal. E aí fica a CNN, daí, meia hora entrevistando o chefe da campanha da Câmara para dizer: não, ele não quis dizer bem isso, porque o ideal para ele é o Trump e tal. Mas desmentindo aquilo que o Putin falou com a própria boca dele. Eu vou até colocar um pedacinho, que eu peguei aqui na tua timeline, até para o pessoal saber do que você está falando. Vou pegar aqui um pedacinho. As for the favorites, there is no need to define that. It's a choice by the people of America in the end. I've said that our so-to-say favorite was the acting president, Mr. Biden. He's been taken out of the race, but he advised all his supporters to support Mrs. Harris. That's what we'll do. We'll support her as well. That's the first thing. Secondly, her laugh is so expressive and infectious. That means that she's doing well. As for the favorites, there is no need to define that. É só para o pessoal saber o contexto do que você está falando. Mas é impressionante, e voltando ali, pegando a linha do raciocínio, nesse negócio do Russian collusion, do Russian Gate, na verdade, logo depois, eles viram o jogo e pedem o impeachment por uma ligação do Trump para o presidente da Ucrânia, justamente pedindo que ele investigasse o Hunter Biden, que, na verdade, tinha sido utilizado, o Biden como vice-presidente, ele tinha, de certa maneira, utilizado a sua influência para dizer: só vou liberar o dinheiro se tirar o procurador-geral que está na cola do meu filho aí junto com a Burisma, que tinha um esquema lá na Ucrânia. Aí ele sofre o segundo pedido de impeachment. E o mais gozado, ou vamos dizer assim, tragicômico, é que o Trump ele sofre o terceiro pedido de impeachment depois de já ter deixado a Casa Branca. E por quê? Porque eles queriam torná-lo inelegível e dizendo que o 6 de janeiro
ele tinha sido responsável por aquilo e que ele deveria se tornar inelegível. Aí você estabelece os paralelos com o que acontece. Exatamente igual, tudo. Né? Exatamente igual. Só que agora a gente percebe, eu faço questão de voltar ao documento para que a gente possa ler, que no número 2 diz assim: a Suprema Corte Brasileira, e aí ele cita o Alexandre de Moraes, recebeu e implementou recomendações de censura contendo uma série de apoios de organizações não governamentais, NGOs, incluindo, aí ele fala do que você explorou bastante com o Laudelino ontem na live, do Digital Forensic Research Lab, né, que é esse laboratório de, vamos dizer assim, de um instrumento forense, né, para subsidiar o trabalho da justiça, e ele fala pela primeira vez num documento da USAID. E eu faço questão de colocar essa questão da USAID, e o número 3 ele vai falar de $200 mil que foram direcionados pelo governo para a Universidade George Washington, para ela começar a elaborar a base acadêmica do combate à desinformação no Brasil. Então você vê que... Não, realmente, essa lei ela está retomando especificamente os pontos levantados na reportagem lá. Eu não sei o que aconteceu antes aí, mas é exatamente isso. E, como eu disse, quer dizer, isso aí não é uma sacação dos jornalistas que trabalham lá na instituição do Schellenberg. É um levantamento feito com altíssima acuidade. Tudo que está referido ali tem uma nota de rodapé que remete para o texto da própria instituição americana, confirmando aquilo, o dinheiro que foi posto, como é o programa que foi formulado, como é que ele foi implantado no Brasil, etc., quem que implantou, junto a qual influencer, junto a qual órgão de governo, junto a qual tribunal eleitoral, ponto por ponto, tudo está lá, não tem uma palavra lá que foi dita da boca deles. É tudo referenciado a documentos específicos que estão lá com os links registrados. Não, e essa proposta de lei, ela faz referência a esses documentos. É claro que ele não vai fazer uma proposta de lei amparada em nada. Claro. Ali, esse é só, eu estou trazendo para vocês o rascunho do corpo do projeto de lei. E é interessante que, quando ele vai para esse ponto, né, que eu acho muito relevante dele citar o Alexandre de Moraes, falar desse dinheiro das universidades, ele fala da USAID, e que você ontem com o Laudelino, você tocou assim muito en passant, mas eu queria até compartilhar com você uma experiência que eu tive, que trabalhei com eles no Haiti. A USAID, como você disse, ela meio que subiu de uns anos para cá, ela começou a trabalhar mais nas sombras, mas ela é um braço do Departamento de Estado. Para quem não sabe o que é a USAID, é como se fosse um grande braço na mão da política externa norte-americana de ajuda humanitária, um dinheiro inesgotável que eles têm na mão dos embaixadores e das agências que trabalham com as NGOs. Ou seja, eles têm uma rede de organizações não governamentais no mundo, que eles repassam dinheiro, e que vamos pegar o lado virtuoso que eu posso te contar. Lá no Haiti, por exemplo. No Haiti, tinham dezenas de ONGs que recebiam o apoio da USAID para combater o efeito do terremoto. Então, eu trabalhei com vários deles. Mas você veja que, olha só, vou te contar só duas questões para você ver. Quando você começa a doar alimentos, existia um grupo que estava fazendo um trabalho dizendo o impacto que existia no preço dos alimentos quando você começa a fazer doação de alimentos, e aquilo o pessoal começa a vender uns para os outros. Então, houve um efeito nefasto dessa distribuição indiscriminada. E eu vi um grupo que fez um estudo, eu achei interessante, e a USAID, na época, eles estavam doando arroz, alimentos, etc., e eles começaram a entender que essas agências, elas muitas e muitas vezes trabalham para um lado, mas podem desarrumar outro. E aí eu vou para o outro aspecto que eu achei mais interessante. Praticamente eu tinha os únicos meios de engenharia que, durante o terremoto, nós tínhamos a Companhia de Engenharia do Brasil, tínhamos uma Companhia de Engenharia do Chile e do Equador, depois recebemos uma Companhia de Engenharia do Japão e outra da Coreia do Sul, para atender a questão. Eu digo companhias militares, né? Companhias de exército, engenharia militar.
E aí o que aconteceu? Não tinha ninguém para conseguir tirar os escombros, para construir as escolas que a Unicef queria colocar, os hospitais de campanha, etc. E você sabe que essas agências e a própria USAID, eu tive que brigar em várias reuniões, porque eles queriam proibir a gente de utilizar a máquina para retirar os escombros. Eu falei, mas não faz sentido? Por que vocês não querem deixar a gente usar as máquinas para retirar os escombros? Não, porque nós chegamos à conclusão que se a gente fizer um programa de pagamento para que as pessoas retirem com a mão, nós vamos empregar essas pessoas por 2 anos e eles não vão ter tirado esses escombros todos. E com isso a gente vai gerar uma renda para essas pessoas que estão precisando. Aí eu tive que negociar com eles, porque eu falei, peraí, mas olha só, eu preciso liberar áreas para que a Unicef coloque as escolas em barracas e a gente coloque os hospitais de campanha. Então, essa negociação, eu me lembro que eu fiz com os representantes da USAID na Embaixada dos Estados Unidos. Então, eu estou te dando 2 exemplos que você vê braços virtuosos, vamos dizer, de ajuda humanitária e de retirada de escombros para pagamento para as pessoas serem remuneradas. O USAID era uma instituição que, desde que eu existo, eu me lembro dela. Eu me lembro até, eu tenho memórias até de quando eu era adolescente, de ações desse pessoal. Mas até os jornalistas brasileiros usavam muito isso. Tinha escritórios do USAID aqui, né? E você, quando você queria fazer uma reportagem nos Estados Unidos, conversar com parlamentares, com políticos, com universidades, eles montavam isso para você aqui. Eles faziam toda a programação dessas viagens. E, aliás, o Gerson está perguntando aqui a Labelle, né, se o Schellenberg tem um canal no YouTube. Ele tem essa instituição que ele criou, que tem um site que chama Civilization Works, né, que é onde foi publicado esse material. Eu passei para você aí no canal do Pingos, na nossa lista do Pingos, para você botar no ar aí para o pessoal, para eles pegarem. Lá tem todo esse relatório de que nós estamos falando aqui, traduzido para português, porque esse relatório foi feito por 2 americanos e 2 brasileiros, né? Aquele Davi Agape, que trabalhou com ele, e o Eli, agora não me lembro o nome do Eli, que foi outro jornalista que trabalhou com ele nos Twitter Papers, capítulo brasileiro. Então, está lá, você consegue chegar a esse material todo já traduzido em português, nesse canal dele, que chama Civilization Works. Está aí, é só você procurar esse site que você encontra tudo que ele está fazendo de bom para o mundo. Esse jornalista é um sujeito especial, ele faz um trabalho realmente benemérito. É um lutador e é um jornalista de alto padrão. Quer dizer, tudo que ele escreve está sempre referido, não tem sacação, não tem opinião, é jornalismo do melhor. Eu tô percorrendo aqui a página, né, para o pessoal dar uma olhada, e de fato, esse trabalho que ele fez foi uma coisa impressionante. Você passou ali pelo relatório, rola para baixo de novo. É bom você abrir na página que está em português. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Cadê o relatório aqui? Peraí. Está nessas investigações, se você rolar. Deixa eu ver se aparece. Aqui, é esse escuro aí, não é? Esse aqui, ó. Esse aqui. Exato. Isso aí. E é o Eli Vieira, o David Agape, e ele... Eli Vieira. Então, ele coloca... você pode dar um download em português. Está aqui, ó, a versão em português, já está aqui, ó. A versão em português está lá inteira, você pode ler tudo em português, toda essa documentação com todas as provas das interferências de ministérios, Casa Branca, Embaixada Americana e mais um monte de
subprodutos dessas instituições, botando dinheiro e montando essa conspiração toda que está em curso no Brasil. Está aí, está em português, coloquei aqui, o papel do governo dos Estados Unidos no complexo industrial da censura no Brasil. Ele coloca o crédito, né? São 4 pessoas que trabalharam nesse documento. Esse negócio de complexo industrial da censura que eles falam, porque é uma expressão esquisita, para os americanos faz sentido, porque por muitos anos lá, né, você tinha o complexo industrial dos armamentos e tal, que era sempre a entidade que era culpada por todos os males que aconteciam nos Estados Unidos, que era o pessoal dos fabricantes de armas. Então, ele usa essa expressão porque, para eles, lá ressoa como uma conspiração. Para nós não faz muito sentido esse negócio de complexo industrial da censura, mas é uma referência a um caso anterior lá dos Estados Unidos. Eu vou até só ler o que ele bota aqui do sumário executivo, que é pequenininho, só para a nossa audiência ver. Ele diz o seguinte: nos últimos anos, a Suprema Corte do Brasil tem tomado medidas cada vez mais drásticas para censurar o conteúdo online. Embora pareçam operar de forma independente, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm sido fortemente influenciados por organizações não governamentais financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Além disso, diversas agências e autoridades dos Estados Unidos desempenharam um papel no incentivo e na facilitação da censura no Brasil. E aí ele vai falar sobre tudo isso que a gente está conversando e que, de certa maneira, acaba tendo a conexão com essa legislação, né, que está sendo feita agora. Então, perfeito. Agora amarrou tudo, Gerson. Essa lei aí... Eu faço questão de avançar um pouquinho mais, só porque eu vou te provocar aqui em alguns aspectos. Não, vamos lá. Inclusive porque você é um dos arautos aí da crítica de qualidade feita ao jornalismo. Porque o jornalismo poderia desempenhar um papel fantástico e ninguém está falando sobre isso no Brasil. É impressionante como existe gente paga para ficar em silêncio, né, no jornalismo hoje. Mas eu vou ler logo aqui o próximo que eu queria te provocar. Aí ele vai citar o Paulo Figueiredo, porque ele diz o seguinte, e é claro que ele cita especificamente o Paulo Figueiredo, ele coloca também a questão do Rumble, vai colocar a questão do Schallenberg, do Twitter Files, tudo isso ele vai historiar, para que a legislação esteja amparada nos fatos. E ele vai dizer que 2022 e 2023... o Paulo Figueiredo foi cerceado nas suas mídias sociais, sendo que ele faz questão de dizer que ele era um jornalista morando nos Estados Unidos. E aí ele diz sobre o consórcio que foi apoiado em agosto de 2023. Então, veja, nós já estamos falando depois das eleições, presta atenção. E ele vai dizer o seguinte, que houve um financiamento do Global Election and Political Transitions, que é uma sigla, que é um programa financiado pela USAID em parceria com o Superior Tribunal Eleitoral, do TSE, e que trabalharam junto para discutir a censura ou as estratégias para censurar o tal discurso de ódio e a desinformação. E você vê que esses termos são comuns, tanto na Europa, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, que eles utilizaram como uma espécie de laboratório de vanguarda de como usar a justiça... As expressões são traduções de expressões americanas, né? Exato. Hate speech, disinformation e tal. Nenhuma dessas expressões foi criada no Brasil. Exato. Ou espontaneamente no Brasil. Tudo isso já foi plantado, empacotado nesses cursos promovidos por esse processo aí que nós estamos descrevendo. Aliás, você teve uma sacada fantástica, né? Porque você vê que esses pacotes, eles chegam no Brasil prontos, né? E a gente só vai ajustando, né? Quando você fala discurso de ódio, desinformação, ou quando você fala sobre o ataque à democracia, quando você vai para a própria política de transgenderismo, a política identitária, tem coisas até que são meio ridículas, quando a gente vê Black Lives Matter, né? Black Lives Matter, o pessoal incorpora isso, a própria guerra em Israel agora, você vê o pessoal falando sobre a Palestina,
e incorporando debates que chegam formatados no Brasil. Várias datas desses documentos, Gerson, eu reparei muito isso, né, porque eu tentei remontar o documento apresentado lá por esse pessoal numa cronologia mais arrumada, porque o critério deles foi mostrar o que cada agência estava fazendo e quando. Então, eles não estavam preocupados com essa cronologia. Eu remontei a coisa com essa ordem cronológica e tem uma porção de eventos, né, e de temas que passam a ser temas brasileiros por causa de episódios americanos. Não tem nada a ver com o que estava acontecendo aqui. E, de repente, começa essa coisa de desarmar a polícia e não sei o que lá, porque que foi uma campanha que surgiu na esteira de um daqueles negros mortos pela polícia aí que provocaram rebeliões nas ruas. Então, é espantoso como esse pessoal que sempre, né, a bandeira da esquerda brasileira sempre foi que você é vendido ao Yankee e não sei o quê. Sempre foi isso. E eles é que são. Né? Agora assim, escrachadamente, quer dizer, ipsis literis, é tradução. Os caras importam slogans que não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Brasil. Agora você acabou tocando no ponto, muita gente não entende, e você tocou na ferida. Por que o PCO, que é o Partido da Causa Operária, ele se coloca como crítico do Alexandre de Moraes, crítico do STF e crítico do governo? Todas as vezes que você vai ouvir o PCO, você fala assim, caramba, que vergonha, eu tenho que dar um curtir aqui nessa publicação do Partido da Causa Operária trotskista. Mas por que eles denunciam isso que você falou? Eles falam assim, peraí, vocês estão caudatários, vocês estão apoiando o imperialismo americano que a gente sempre combateu e, de repente, vocês viraram instrumentos dessa política externa? E é impressionante que até os marxistas de raiz percebem isso que você está falando, essa transição que houve desse neomarxismo cultural que foi absorvido. Cara, olha, isso aí é lendário, esse negócio, porque a inversão dos papéis, né, da esquerda, né, a primeira bandeira lá do Lenin era contra os monopólios que estavam esmagando o povo no capitalismo e tal. Hoje, esses caras são caudatários dos monopólios, são os maiores defensores dos monopólios. Depois passou a ser o quê? Contra os Yankees e papapi, papapá, porque isso depois da Segunda Guerra, né? Da Segunda Guerra em diante passou a ser isso. Você é vendido para os Yankees. Tá? Olha aí agora. Quer dizer, é tudo que eles falam dos outros é sempre exatamente o que eles fazem e o que eles são. Entendeu? Tudo que eles denunciam nos outros é isso. Eu vou prosseguir no documento aqui para você ver como ele foi detalhado, né? Aí, no número 7, ele vai falar do Rumble, que ele foi obrigado a suspender suas operações no Brasil. E para quem não lembra, o Rumble era o principal concorrente do YouTube. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, ele foi colocado como uma alternativa ao YouTube, porque vocês lembram que o YouTube, junto com o Instagram, eles fizeram parte dessa estrutura que foi cooptada pelo braço político e eles cerceiam, inclusive o meu canal, por exemplo, foi derrubado no YouTube com mais de 30 mil seguidores sem nenhuma explicação. Eu tentei, inclusive, argumentei para mim, me fala onde é que foi que eu errei. Não tem isso, não, você não cumpriu as nossas normas. Então, você... De repente você foi derrubado pelo Felipe Neto, porque a gente descobriu aqui também nesses documentos que o Felipe Neto mandava derrubar fulano, Beltrano. Exatamente. É um agente do sistema, ele é da polícia política. É impressionante. O influencer Felipe Neto. Não é um influencer, ele é um policial. É um dedo duro. É uma nova versão do dedo duro, né? Pois é. Agora, o interessante é que ele vai historiando e ele avança para o caso do Schallenberg. Ele chega ali no Twitter Files Brasil, aquele primeiro trabalho que foi apresentado, inclusive, no Congresso americano aqui, e que você lembra que o próprio Schallenberg ele foi informado
e nesse documento que você discutiu com o Laudelino ontem tem esses detalhes, pela Polícia Federal de que ele estava sendo investigado, porque ele tornou público algo que o Alexandre de Moraes tinha mandado colocar em sigilo, em segredo de justiça, ele tornou público aqui nos Estados Unidos, né? Então você vê o requinte, né? E aí no número 9 aparece a questão ele bota no dia 6 de abril de 2024, o Twitter acaba que é obrigado a bloquear, né, as suas contas no Brasil. Ele faz, obviamente, tudo isso está baseado em documentos muito maiores, isso aqui é só um resumo. O número 10, ele vai falar sobre a questão do Elon Musk sendo investigado por ordem do Alexandre de Moraes por desinformação. Então, ele cria algo que não tem amparo nem na legislação do Brasil e que agride, obviamente, a primeira emenda aqui dos Estados Unidos, mas ele faz questão de dizer o seguinte, que o Alexandre de Moraes, ele pega um cidadão americano e processa por desinformação, por espalhar desinformação no Brasil. E depois, quando, na verdade, ele foi processado por obedecer à lei brasileira e à Constituição brasileira acima da ordem que o Alexandre de Moraes estava lhe dando e exigindo que ele assumisse a culpa por fazer aquilo que o Alexandre de Moraes tinha consciência de que era um crime. Então, por isso, ele não assumia a ordem como dele. Ele queria que o X, como as outras plataformas traidoras do seu público fazem, né, assumisse que foi, eu te expulsei porque você violou a minha regra. Isso aí que você descreveu o que aconteceu com você. Você pergunta, mas que regra que eu violei? Não sei, não interessa. Não tem regra nenhuma. É um Alexandre de Moraes que ligou lá e falou, olha, derruba o Gerson aí, não me enche o saco. Senão eu mando prender o seu representante, eu te dou uma multa de 50 milhões. E todos eles abriram as pernas, menos o Elon Musk, né? Bom, e aí eu vou só resumir, né, porque é um documento que chega depois nas medidas que têm que ser tomadas aqui, e essas medidas, obviamente, essa lei ela não diz respeito ao Brasil, ela não está dando nenhum tipo de determinação ao Brasil, mas está dando uma determinação ao Departamento de Justiça aqui para que faça as correções de rumo necessárias, obviamente, no que diz respeito ao orçamento, no que diz respeito, inclusive, ao Departamento de Estado não poder utilizar dinheiro do pagador de impostos para cercear a liberdade de expressão em outro país, o que já seria uma excrescência aqui. Agora, pior ainda é você dar todo esse apoio acadêmico, técnico, jurídico e em dinheiro, em financiamento, para usar um outro país para passar uma estratégia, uma agenda de controle social que eles, obviamente, desejam que seja avançada aqui também. Tem muitos obstáculos, como você sempre nos fala, né? A sociedade americana ela tem uma complexidade ainda muito difícil de você avançar com essas agendas pelo Poder Judiciário, mas eles tentam. E no Brasil eles conseguiram, né? E estão usando isso como uma referência, segundo eles, do que poderia ser reproduzido aqui. Por isso que o Elon Musk, inclusive, essa semana, ele fez algumas publicações dizendo que se o Trump não for eleito, e ele fala, eu sempre apoiei o Partido Democrata, mas ele fala, se o Trump não for eleito agora, provavelmente essa será a última eleição aqui nos Estados Unidos. E ele explica por que ele faz essa frase. Ele diz, não porque não haverá outras eleições, mas as eleições já acontecerão dentro de uma linha ideológica quase que hegemônica. Por quê? Porque ele explica que a abertura da fronteira, por exemplo, e é muito sutil essa explicação, poucas pessoas prestaram atenção quando ele fala nisso, ele diz que esses 12 milhões de imigrantes ilegais que entraram pelo México, eles estão sendo levados para 2 tipos de estados com um pensamento muito bem feito. E aqui agora se criaram em alguns estados democratas, como a própria Califórnia, cidades refúgio. O que eles chamam de cidade de refúgio? É um local que o imigrante ilegal pode se deslocar e ele não vai ser, em hipótese alguma, importunado, e tem uma série de programas sociais de acolhimento, e você pode tirar a carteira de motorista, etc. Esses locais, olha a estratégia que o Elon Musk coloca. Você vai, em 2 eleições, no máximo, o número de habitantes que receberão a possibilidade de votar, ele aumentará tanto
que a representação no Congresso americano, que é igual no Brasil, a nossa lei diz lá quantos deputados federais tem que ter por estado de acordo com a população. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que vai aumentar o número de representantes desses estados. Então, esse é um aspecto. E o segundo que ele coloca é que os swing states, ou seja, aqueles estados que ora votam democrata, ora votam republicano, eles estão sendo atraídos para as metrópoles dos swing states, onde o Partido Democrata já tem maioria, e essa militância está facilitando a chegada dos imigrantes ilegais, meio que cooptando para que eles votem e transformem esses swing states. Isso é um pedaço da tecnologia importada da Europa. Também. Na Europa, é exatamente isso que acontece com aquele Mélenchon lá da França, né, que constatou que a população de imigrantes muçulmanos na França já é 20 vezes maior do que a de judeus, né? Embora erguendo a bandeira do antissemitismo, acusando os outros de antissemitismo, né, ele está cooptando esses caras, dando cidadania e favorecendo a imigração desenfreada, né, para dar voto para esses caras votarem neles. É com isso que eles estão ganhando as eleições. Quer dizer, é uma gente sórdida, cara. Está traindo os seus nacionais, né, para fazer esse jogo sujo. E aí, os americanos copiando isso, porque os volumes de imigração são desse nível. Milhões, milhões e milhões. Então, pesa eleitoralmente. Né? E você vê que acaba que isso reverbera na política externa norte-americana. Nós, no Brasil, estamos sentindo isso por causa da deterioração do Estado de Direito. A gente é nítido para qualquer cidadão brasileiro que houve uma erosão muito rápida do governo Dilma para o atual governo. Veja que a Dilma, quando ela sofreu o impeachment, a gente ia para a rua... Erosão é otimismo da sua parte, Gerson. O Judiciário brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro foi simplesmente revogado no episódio da descondenação. Quer dizer, quando você elimina um dos poucos casos de julgamento transitado até o final, pelas 3 instâncias do Judiciário, né, com 3 juízes de cada instância, condenando unanimemente o sujeito, em cima de provas e que foram não só apresentadas nas primeiras instâncias, como as penas foram agravadas pela segunda e pela terceira instância, que reconfirmaram essas provas e acharam detalhes ainda mais cabeludos. Quando você revoga isso, você revogou junto o Ministério Público, que foi quem deu o primeiro passo de todos esses processos, e o Poder Judiciário brasileiro inteiro. Quer dizer, sentença de juiz brasileiro não vale um tostão. Eles estão todos aposentados compulsoriamente. Tratam aí de porcaria, tal, casinhos que não têm nenhuma repercussão política, tudo bem, deixa para eles. Agora, o resto não vale nada. Não vale nada. E você vê que você tocou no aspecto do sistema judiciário, mas eu vou além, porque como o exemplo acaba vindo de cima, a estrutura mafiosa que se montou, que teoricamente ela tem um braço político, né? Quando eu vejo o Lula falar sobre a nomeação do Flávio Dino, ele, assim, de uma maneira bem evidente, ele diz, olha, eu sempre defendi que a gente deveria ter um ministro político, e agora a gente está colocando um ministro político. Mas, na verdade, já há todo um sentimento político na Suprema Corte antes da chegada do Flávio Dino. Agora, nesse momento, a gente tem uma estrutura que se assemelha a uma estrutura mafiosa. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vê a descondenação que você faz menção, agora eles estão destruindo todos os acordos de leniência, as condenações aos grupos poderosos que devolveram o dinheiro. Hoje tem uma sentença dessas. Hoje. Eu vi na Jovem Pan aí. Mandaram devolver 25 milhões para um réu confesso daqueles, que eu não sei agora dizer qual é. Não, Léo Pinheiro, essa semana, foi inocentado também, depois dele ter feito todas aquelas confidências. E aí você, na verdade, isso mostra para a justiça o poder que esse grupo tem
de desmontar tudo aquilo que tinha ali em 2013, 2014, era uma esperança da população brasileira de que a gente ia ter um momento, né, de virtude, alcançando os poderosos, os corruptos. Isso tudo se desfez, e quando o exemplo vem de cima, você vê que o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, ou o Supremo Tribunal Federal, eles têm escritórios de advocacia hoje ligados aos parentes dos ministros nas duas instâncias, no STF e no STJ, e avançam sobre os desembargadores dos estados. Então, você vê hoje uma estrutura do Ministério Público Federal. O Federal. do Supremo Tribunal Federal Brasileiro declara, para quem quiser ouvir, que ele vive de patrocínio, né? E manda o repórter que pergunta sobre essa questão enfiar a pergunta dele naquele lugar, no dele e no do patrão dele. Esse é o nível. Né? Esse é o nível. Então, essa é a realidade. Então, não e tem, você coloca isso que você está falando. Explícito, não tem pressão. Não tem pressão. Agora. Porrada. Então, mas isso causa eu creio que um efeito colateral, porque a população acaba ficando num nível de indiferença, não é nem indiferença, eu acho que é um torpor, porque você vê que nós estamos entrando numa eleição domingo que vem, na qual toda a discussão da questão do voto impresso, que já foi discutido, rediscutido e novamente, e agora com esses documentos a gente sabe que houve um aporte do governo americano para justamente conduzir a eleição de 2022, inclusive importando chips de Taiwan, as pressas, ali, para conduzir. E é por isso que o X foi expulso. Né? É por causa dessa eleição, porque 23 milhões de usuários do X são esmagadoramente, majoritariamente, críticos dessa ditadura e desse governo que está aí. Então, eles simplesmente caçaram a voz de 23 milhões de brasileiros. Exato. E não vai voltar enquanto não acabar esse segundo turno. Se não resolver no primeiro turno, eles vão esticar isso até o segundo, no mínimo. No mínimo, se é que o X vai voltar um dia. Pois é. Agora eu queria assim conduzir esse finalzinho da nossa conversa, até pela tua experiência, né? Numa provocação que eu vi na própria... Nós já entrevistamos ela aqui, né? A Paula Schmidt, você já falou dela algumas vezes aqui, mas ela escreveu uma coisa sobre Israel e que eu vou conectar com esse tema que nós estamos tratando agora. Que ela bota assim, a guerra dos covardes e dos escudos humanos. A Paula Schmidt, ela trabalhou como repórter no Líbano, ela conhece muito bem aquela situação lá do Oriente Médio. E ela, no meio desse texto aqui, eu não sei se eu vou achar o pedaço que ela fala sobre isso, mas no meio do texto, eu vou logo para o finalzinho, onde eu vou explorar. Mas no meio do texto ela fala uma coisa bem legal, que é o seguinte, ela diz assim, você quer acabar com uma amizade, você quer causar confusão numa conversa de família, é você introduzir o conceito, ou introduzir a ideia da nuance. Se você apresentar a nuance num debate, você acaba com qualquer amizade. Ela faz essa brincadeira no meio do texto, esse é o estilo dela, e você é alguém que vira e mexe, você faz questão de evocar a tal da nuance, e que às vezes a nossa audiência não entende bem, porque pela tua experiência, você sabe que nem sempre o que é preto, branco é branco, e a gente tem muito mais tom de cinza no meio dessa discussão. E eu fazer essa provocação, eu vou lá para o caso de Israel que ela está falando, daqui a pouco eu vou lá, mas eu queria voltar nessa questão dos Estados Unidos, porque alguém falou assim, eu vou tentar achar o comentário aqui, não sei se eu vou achar, mas alguém disse o seguinte, que o Brasil foi sabotado, aqui, ó, achei. O Brasil foi sabotado pelo governo americano, a Márcia Regina Pereira. Márcia, foi muito bom você colocar esse comentário, porque durante o governo Bolsonaro, pela aproximação que ele tinha com Trump, você via uma visão ingênua de grande parte da população, achando que os Estados Unidos eram amigos do Brasil, né? Como se a gente tivesse uma relação de amizade, porque os dois presidentes tinham uma proximidade. A gente já viu nesse documento que esse esquema operava desde 2018, ou seja, no governo Trump ainda.
Agora, o que eu quero dizer é que a Paula Smith, ela coloca essa questão de nuance para dizer o seguinte, não é o Irã que está atacando Israel, é o governo iraniano, porque houve festa, e ela coloca nesse texto dela, faço até questão de ler esse pedacinho, houve festa lá, e pouca gente, ela coloca assim, de uma forma bem legal, ela diz assim, ó, a imprensa oficial não gosta de mostrar, mas quando o Nasrallah foi assassinado, houve celebração no Líbano, não apenas dos sunitas, mas inimigos naturais dos xiitas, mas de outros libaneses que acreditam que seu país foi transformado em refém de desígnios alheios pelos seus interesses. Então, ela coloca uma questão da nuance, da mesma forma que muita gente olha para os Estados Unidos, e você é um grande, vamos dizer assim, admirador da história americana, mas você consegue identificar essa verdadeira inflexão que houve, que, de certa forma, está implodindo a sociedade americana. E o brasileiro precisa ter esse discernimento, de entender que não existe os Estados Unidos, porque essas agências operam em defesa do interesse desse deep state, e às vezes atropela o Brasil, como vai atropelar outros países. Então, essa virtude, nós temos que correr atrás do que a gente quer, porque achar que o país vai nos tutelar, vai nos ajudar, não é assim, né? Não, quer dizer, todo mundo está sob ataque desse pessoal. Quer dizer, até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, era impossível uma coisa desse tipo dentro dos Estados Unidos. Agora, com você concentrando todas as atividades humanas, eu insisto sempre nesse ponto, né, em 4 ou 5 canais, né, se torna possível você fazer qualquer tipo de barbaridade com qualquer tipo de força. Não há força maior do que essa. Não existe força maior do que essa. Enquanto não se dividir o poder dessas redes, não se picar a propriedade disso, impedindo a propriedade cruzada de quem tem marketplace, com quem tem canal de informação, com quem tem canal de saúde, com quem tem canal de educação, etc. Cada pedaço disso tem que ser posto em mãos diferentes, ou a humanidade vai se tornar escrava desse sistema, como já está se tornando. E nem os Estados Unidos serão capazes de resistir a isso. Né? Então, cara, isso está acontecendo. Só que nos Estados Unidos você tem uma grande massa da população, né, que realmente viveu a democracia e vive ainda a democracia. Ainda vive. Fruta disso, né? Decide tudo que diz respeito à sua vida que está abaixo da alçada do presidente, que só tem 4 ou 5 atribuições, né? Que é fazer a guerra, a defesa da moeda, os tratados internacionais, e acabou por aí. O resto é isso. Se acontece, está fora da lei e está sendo por baixo do pano, né? Como está acontecendo aí. E isso ainda é refreável. E basta você olhar para o mapa dos Estados Unidos, aonde estão os eleitorados envolvidos com essa conspiração, ou aliados a essa conspiração e a turma contra, né? Você vai ver, é muito claro, são as duas beiradas dos oceanos, né? Mais alguma coisa lá um outro estado lá na beira dos lagos lá do Canadá, né? E 2 estados no sul ali que não sei bem por que são exceção. O resto dos Estados Unidos vive nessa outra realidade, né? Que é uma realidade que ainda não foi totalmente corrompida. E você sabe que esses dois... abundância em que vivem os Nova Yorks e as Califórnias, tal, que corrompe, né? Essa riqueza excessiva, essa coisa, isso corrompe. Não, e é interessante que você citou os 2 estados do sul e os estados ali a parte norte, Michigan, ali perto do Canadá, mas quando você vê a foto por distritos, e é interessantíssimo, você vai ver um estado todo vermelho, né? Lembrando que o vermelho aqui é o republicano, e você vai ver os distritos das metrópoles azuis. E aí você percebe o seguinte, que a massa da população que mora fora das grandes metrópoles é conservadora.
ela vive uma experiência mais ligada à experiência democrática. E é interessante que no Brasil, a gente teve essa experiência lá no Rio Grande do Sul agora, e me chamou muito a atenção isso, porque a gente entrevistou a Fernanda Bá, que, aliás, está concorrendo lá, né, a vereadora. Mas esse momento do Rio Grande do Sul, a população descobriu uma coisa que o americano aqui tem isso de uma forma latente, né? Que é a importância da comunidade, né? De você arregaçar a manga, fazer, de você se preocupar e não depender do Estado, né? Esperar do Estado, porque o Estado está ali para servir a população quando ela é a dona do problema. Agora, como no Brasil a gente tem toda uma cultura, né, centralizada em Brasília e achar que de Brasília virá a solução, o Rio Grande do Sul viveu essa experiência agora que parece que foi um choque meio de realidade. Você sabe que até agora o aeroporto de Porto Alegre não foi aberto, né? Ele vai ser aberto agora em outubro, e até agora, você vê, nós estamos ainda... Não começar a chover de novo. Pois é. Chuvas extraordinárias lá agora. E você vê que aquela experiência do Rio Grande do Sul foi um choque. Até agora não chegaram ainda as verbas para reconstrução. Continua um monte de cidades lá dependendo mais das iniciativas dos empresários, ou seja, a solução está vindo muito mais da própria sociedade, mas isso vai... Claro que parte da população do Rio Grande do Sul já saiu, foi para outros estados, isso vai ser problemático. Isso, Gerson, aqui, né, a ação do poder público, né, é exercida na forma de chantagem. Né? Hoje, a manchete do jornal Valor é isso, né, que neste ano o investimento municipal no Brasil subiu mais de 40 e tantos %. Isso significa o seguinte: os sujeitos estrangulam você com impostos, né, para te deixar à míngua, e uma vez a cada 4 anos, na véspera da eleição, né, ele vem com o socorro à miséria que ele próprio criou, tipo, fazendo aquilo que é a porca obrigação dele, né, que é um pouco de investimento em saúde, em educação, em asfaltamentos e coisas desse tipo. Isso já é cultural, e o brasileiro traga isso de boa. Né? Quando aí, nos Estados Unidos, eu que acompanho essa pequena política municipal aí com grande gosto, né, de ver isso acontecendo, porque é o que acontece, né? O sujeito vota até a compra de um carro de polícia, né? A reforma de uma escola é votada por cada comunidade. Não é o político que decide coisa nenhuma aí. Tudo é decidido por leis de iniciativa popular ou pela rejeição das leis dos legislativos quando eles ousam fazer alguma coisa que possa ferir a sensibilidade do seu eleitor. Então, isso aí não vai ser destruído facilmente. Para destruir isso aí, vai precisar muito sangue. E tem a vantagem do federalismo, né? Porque isso que você falou está sendo destruído em alguns estados. Você vê a Califórnia... Não é nem federalismo, é municipalismo, é localismo. Também, mas você vê que o caso da Califórnia, para mim, é emblemático, meu irmão mora lá. Então, como você falou, ele mora num county que não é tão afetado por essas legislações do Gavin Newsom, do governador, e que ele passa no Senado, e ele tem apoio dos procuradores. Então, a Califórnia hoje se transformou num estado em que você vai ao centro de São Francisco e Los Angeles, você não acredita. A destruição social. Agora, ele aprovou, recentemente, ele aprovou várias legislações, inclusive que podem permitir que pessoas não precisem comprovar que são cidadãos americanos para votar. Então, ele está realmente trabalhando em prol inclusive com legislações para fazer isso que o Brasil está fazendo, de cerceamento de liberdade de expressão, combate ao discurso de ódio. Então, tem alguns estados assim, mas as pessoas têm a opção de ir para outro estado, como o Elon Musk fez. Ele saiu da Califórnia e foi para o Texas. E está esvaziando, estão perdendo cadeiras no Congresso, porque aí o jogo de representação é absolutamente fiel. Exato. Você perde representantes e você perde população. Mas você tem ainda os instrumentos de recall e etc, etc. Então, o que você tem na Califórnia é um caso de sucesso da ação gramsciana,
né, de subversão da cabeça do eleitor. Então, isso está acontecendo lá porque você tem uma massa de eleitores grande o suficiente, né, para se prestar esse papel de idiota que estão se prestando. Né? Porque se o eleitor não quiser que isso aconteça, ele tem todas as ferramentas para impedir que isso aconteça. Então, isso está acontecendo nas Califórnias da vida aí, porque eles foram educados num sistema gramsciano, eles são o palco do cinema, dos artistas e tal. Muita riqueza, né? É o maior PIB dos Estados Unidos. E essa coisa da riqueza, quer dizer, do sujeito que... Né, tem um livro fundamental para entender esse processo nos Estados Unidos que me chegou na mão e eu estou lendo, que chama A Revolta das Elites, que mostra esse processo de como, a partir dos anos 70, por aí, né, com esse excesso de riqueza, esse pessoal foi se desligando da massa da sociedade americana e virando pequenas autarquias. Quer dizer, é aquele cara que fala, pô, eu não me importo com a lei que botem, porque eu vou pôr o meu carro, vai ser blindado, eu vou ter segurança, eu compro a minha isenção. Quer dizer, isso é uma coisa nova nos Estados Unidos. E esse livro é uma preciosidade para entender esse processo. Agora, não me lembro o nome do autor, porque, como eu hoje leio tudo no telefone, eu não vejo a capa do livro, mas quando você abre, já está na página, aí você esquece o nome do autor, esquece. Mas é um livro importante, né, mostrando isso, como isso descosturou a sociedade americana, e principalmente nesses centros. É Nova York, é Califórnia, né? E esses centros que explodiram numa riqueza anormal, né? E que num processo que se agravou enormemente com a consolidação do sistema de monopólios de volta para a economia americana. Então, esses caras não estão nem aí porque aconteceu nos Estados Unidos. Eles querem saber qual é o iate de 180 pés que eles vão alugar nesse verão para passar na Europa. Isso, né? Aqueles casos que a gente vê aí, desse cara que naufragou lá. Então, esses bilionários, eles estão fora do mundo. Eles não querem saber se o aeroporto está cheio, eles viajam só nos aviões deles. Eles vivem fora da sociedade. E você vê que isso que você coloca está sendo o grande discurso do Robert Kennedy Jr. aqui. Ele tem falado exatamente desse afastamento do Partido Democrata, que antes era o conectado à classe média, era aquele que se preocupava com as oligarquias, que o Partido Republicano, no passado, há duas décadas atrás, ele era tido como o partido da elite. E agora que é um fenômeno universal. A esquerda virou o partido do establishment, em todo lugar do mundo. É o establishment, é o partido dos milionários. Quem elege o Lula é a Faria Lima, é não sei o quê, é os banqueiros, é os grandes monopólios. Isso é igual aqui. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, o outro lado, que se preocupa com a vida como ela é, né, sobrou para os republicanos e para os conservadores aqui. Mas é o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. E eu sei que eu queria só fazer um comentário bem rapidinho aqui, que acabou que não foi possível na minha live de ontem, eu falei que hoje ia conversar. A Paula Schmidt, esse texto dela, eu quero pegar só o finalzinho do texto que ela coloca, que ela lembra um aspecto que muita gente no Brasil não sabe, porque no Brasil nós temos a maior comunidade sírio-libanesa, né, do planeta. Tem mais libanês no Brasil do que no próprio Líbano. Tem mais libaneses em São Paulo do que na capital do Líbano. É impressionante. Então, a gente tem uma situação que ela coloca no finalzinho com uma piada, que é uma piada trágica, né? Mas ela coloca no final do texto, mas ela faz questão de dizer que a população civil é que sofre demasiadamente no meio desses conflitos. E ela lembra, né, que na década de 70 o Líbano foi usado como campo de batalha na guerra
entre Israel e Palestina. Então, ela faz essa referência e ela diz o seguinte, que essa guerra que destroçou o país, o Líbano era considerado a Paris do Oriente, era considerado a Suíça do Oriente, né? Era impressionante. E isso tudo foi destruído, e ela fala do Yasser Arafat, nessa época, porque ele dizia que quando ele foi expulso, né, quando todo aquele grupo foi expulso da Jordânia, eles se refugiaram no Líbano, eles começaram a guerra contra Israel e receberam o aporte ali a partir de 79, 80, porque, na verdade, o Hezbollah ele começa no início da década de 80 como uma migração do que foi a OLP do Yasser Arafat. E quando ela coloca essa piadinha no final aqui, que ela diz o seguinte, ameaçado por Israel, Arafat se recusou a sair do Líbano, né, porque naquela guerra que Israel ficou ocupando quase 18 anos o Líbano, ele cercou Beirute e quis obrigar, né, realmente a OLP a deixar o país. E aí ela diz o seguinte, ameaçado por Israel, Arafat se recusou a sair do Líbano e corajosamente prometeu que iria ficar e defender a Palestina até o último libanês. Então, é claro que ela faz essa provocação, né? Ela tem esse estilo, né? De chamar o debate. E, de fato, a população do Líbano hoje é que é a grande sofredora com isso tudo que está acontecendo, que pela quarta vez ela está vendo o seu território ser invadido numa guerra contra Israel e que, nesse caso, já nas últimas décadas, tem sido estimulada pelo Irã, que nem árabe é, e que nem faz fronteira, eles estão longe, são xiitas, eles fomentam essa guerra contra Israel por uma questão religiosa, política e tal, mas é triste que a população libanesa, que já foi o maior país cristão do Oriente, expulsou sua população cristã, já foi um país que você tinha cristãos, sunitas, xiitas, drusos, todo mundo convivendo bem ali, e hoje em dia está sendo destruído novamente por causa dessa situação, né? Então, é uma coisa que a gente fica triste de ver, por exemplo, o Lula, quando ele fez uma declaração essa semana dizendo que a proposta de paz que ele trazia, em nome dos chineses, era congelar a guerra do jeito que está agora, e aí congelar é isso, é você pegar 4 estados gigantescos da Ucrânia, que estão tomados pela Rússia, e dizer, não, vamos congelar agora Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, e vamos o seguinte, agora a gente negocia a paz. Só que, ele não fala que ali... Até a próxima guerra. Vamos congelar só até a próxima guerra. Daqui a pouco a gente invade os próximos 4. Mas eu nem digo que ele vai invadir, porque não é nem essa o que eu digo assim, o cinismo de você estar milhares de quilômetros distante e você propor uma solução para um país que foi invadido e que teve como se o Brasil tivesse sido invadido, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E você dizer o seguinte, não, vamos parar aqui agora e negociar e a gente entrega esses 4 estados. É claro que essa não pode ser a base de uma negociação. A gente sabe que tem que haver uma contenção da Rússia e que essa contenção vai ter que ser tratada ali numa negociação, mas você não pode partir do pressuposto de que você congela o que os russos já conquistaram. Então, esse tipo de postura da diplomacia brasileira hoje, se colocando assim, caudatariamente, automaticamente apoiando essa ideia, porque eles trazem a ideia de que seria uma forma de se colocar contra o imperialismo americano, ainda traz aquela ideia, né, que o Ocidente ele deve ser combatido pelo Sul global, e tem todo um discurso, mas, na verdade, hoje o Brasil está apoiando a China, está apoiando a Rússia, o Irã, e até agora reabriu, né, a Embaixada Brasileira lá na Coreia do Norte. Então, a gente vê uma fase muito difícil, né, Fernão? E é um período em que a gente tem que pedir que o brasileiro seja reconhecido como está sendo reconhecido o persa aqui nos Estados Unidos. O persa, a gente quando fala o pessoal do Irã, muita gente fala assim, o Irã está atacando Israel. Não, o governo iraniano, o governo dos ayatolás está atacando Israel. É bom que a gente saiba que não é o libanês, não é o Líbano que está atacando Israel, é o Hezbollah. E porque se a gente não dá nome, a gente começa a achar que o Brasil está apoiando a Rússia, está apoiando a China ou está apoiando o Irã. E, na verdade, não é isso, né? Não, eu não subestimo os brasileiros a esse ponto.
Eu até acho que, né, o território vago na cabeça, o sucesso da censura, né, cria um espaço vago na cabeça brasileira, mas não é esse esse ponto. Não tem brasileiro nenhum que se sinta mais chinês do que americano, né? Isso para mim é muito claro. O Lula é uma vaidade vazia hoje, né? Ele gosta dessa pompa e circunstância, né? Tem chilique porque o avião entrou um passarinho na turbina, então vamos trocar essa porcaria, eu quero chegar amanhã, e fica todo mundo, o Lula está bravo, o Lula está nervoso, ele vai, invade a cabine de comando do avião, fala, agora temos que comprar um outro baita avião para mim viajar, com cama de casal e chuveiro, não sei das coisas. Cara, ele virou, né, essa vaidade oca, né? Politicamente, o discurso dele, né, ele não consegue passar a mais vaga ilusão de que ele tem qualquer coisa a ver com esse discurso woke, né? Ele é aquele brasileiro antigo que fala das bichas e não sei o quê, tá? Ele é isso aí, ele não consegue fazer esse discurso, né? E está pegado a um passado lá que só existiu na cabeça dele, tem um enfado com o Brasil, né? Ele acha que tem um mundo lá fora que está lá para ser salvo por ele, né? Quer dizer, e aqui nada, aqui nada. E isso é meio geral, né? Você vê a rapidez com que as lideranças aqui vão sendo limadas, né? Porque não tem substância. O outro lado também, né? Deus, pátria e família diz muito pouco de específico, tá certo? É mais uma afirmação daquilo que o outro não é, né? Daquilo que o outro é contra, mas não vai além disso, né? E o eleitorado brasileiro também, cara, se comporta meio sexualmente, né? De repente aparece uma figura e aquilo provoca uma reação de libido, né? E vamos eleger esse cara e tal coisa, e morre rapidamente, essas figuras murcham, né? Porque elas não são portadoras de nenhuma daquelas qualidades que melhoram com a idade. Então, o sexo, o cara envelhece rapidamente, né? E aí aquilo fica... precisa aparecer outro mais mocinho, falando mais violentamentezinho, para provocar essa libido do eleitorado, mas é tudo vazio, cara. Então, esse é o nosso território. A gente precisa plantar no Brasil as ideias básicas da democracia, sabe? Falta isso. O primeiro cara que sair agitando essas bandeiras, como fazer o povo mandar no governo, né? Vai virar um deus aqui, né? Vai virar um bombar. Deus. Vai bombar. Porque a turma fica nessa periferia, quer dizer, aquele que xinga mais caricatamente, né, o eu de ontem passa a ser o eu de hoje, mas é só um eu, né? Não tem substância nenhuma conceitual. Cara, esse é o X do Brasil, viu? Esse é o nó do Brasil, é isso aí. É isso aí, Fernão. A gente hoje foi bom porque eu creio que foi uma continuação da tua live de ontem com o Laudelino, porque a gente conectou o relatório do Schallenberg, que eu faço até questão de colocar para as pessoas. Se você que está nos acompanhando, entra nesse site, é o Civilization Works. Dentro desse site, você vai encontrar o The Role of the U.S. Government in Brazil Censorship Industrial Complex. E ali você tem a opção de baixar em português. Tem aqui, ó, a versão em inglês e a versão em português. E a versão em português é legal, deixa eu botar ela aqui, ó, porque ela vem tudo já
mostrando por capítulos, e você pode ler todo esse trabalho que foi feito por essa equipe, né, do Oliveira, do David Agape. Aqui tem 2 nomes que eu não sei, eu não conheci, mas o Schallenberger eu sei que está por trás desse trabalho da Phoebes, eu não sei se é Fab Smith e Alex Gutentag, mas esse grupo fez um trabalho fantástico. E sobre essa questão também de Israel, eu queria só dar uma dica para vocês. No meu canal que foi derrubado, né, eu abri um outro canal, mas tem o canal da TV Flórida também. Tanto no meu canal ou da TV Flórida, se você for ali nas playlists, você vai achar ali nas playlists essa aqui, ó, Conflito de Israel na Palestina. Ali tem várias aulas, são 5 aulas que eu dei essas aulas na igreja, na escola dominical da minha igreja, lá aqui, numa das igrejas que eu ajudo aqui nos Estados Unidos. E essa... Deixa eu voltar aqui, porque... Então, ele tem aqui, ó, aula 2, 3, 4, 5, aula 1. Essas aulas eu explico tudo, desde a história bíblica, passo pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de 6 Dias e Yom Kippur, chego até os dias de hoje, para que as pessoas entendam o contexto. Só que, obviamente, numa live aqui a gente não pode fazer isso. Então, lá foram 5 aulas. Se você quiser, vá ali, que você vai ver que, claro, foi dentro de um contexto de uma igreja, a gente estava ali à luz do que a Bíblia fala, mas eu faço todo esse apanhado, então deixo essa sugestão para vocês. Fernão, chegamos no finalzinho. Bom, a novidade importante do dia foi essa que você trouxe dessa lei que está sendo armada lá. Quer dizer, nos Estados Unidos ainda existe essa possibilidade de você reagir com a lei, né, e não à margem da lei, nem contra a lei, né? E vamos ver como isso prospera. Mas é muito importante, porque uma lei como essa dá a entender com absoluta clareza, né, que esse fenômeno está sendo cada vez mais entendido como o que ele que é um fenômeno universal, né? E que uma lei feita nos Estados Unidos vai ter efeito aqui e vice-versa, né? Se a destruição da lei prosperar aqui, a destruição da lei vai prosperar lá, né? Como eles tentaram já seguir os passos do Brasil, melando a candidatura do Trump com gambiarras jurídicas e tal. Então, é muito importante que isso esteja sendo percebido assim, né, e que essa articulação aconteça também do lado de cá, porque o lado de lá já está articulado faz tempo. Eu vou aproveitar aqui o comentário do Ricardo Siqueira. Nada como um auto-merchandising, quartel de Abrantes. Ô, Ricardo, te convido a estar comigo no Braddock Show daqui a pouco, mas o meu canal não é monetizado, não. E essa dica que eu dei é porque ali eu faço a explicação histórica. Se você quiser, então, ajudar um canal que é monetizado, entra na timeline e lá da TV Flórida, e lá sim você vai encontrar no YouTube, que é monetizado, da TV Flórida, essas mesmas aulas, viu? Então, não é merchandising, não. Mas, voltando aqui, daqui a pouquinho eu estou no Braddock Show. Obrigado, Fernão. Obrigado a você que esteve com a gente. Nós estamos com uma audiência no X, apesar, né? Esse pessoal que está nos assistindo, tudo está assistindo do exterior, tá? Não tem ninguém no Brasil usando VPN, não. Tá? Fique tranquilo, Alexandre de Moraes, que todos são brasileiros que estão no exterior, que estão nos assistindo. Mas tem o pessoal que vai ver durante o dia, os programas no teu canal do YouTube, principalmente, e eu quero agradecer aqui você que esteve conosco. Semana que vem a gente está aí mais um Pingo de Liberdade, se Deus quiser. Até mais, gente.